Alô, meu povo, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bacaninha, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Algumas traduções vão dizer que, a partir daquele momento, iniciou ali grande perseguição à igreja. Gente, esse episódio aqui nesse livro de Atos está se referindo aos cristãos da igreja primitiva. E o que aconteceu ali? Ali foi a primeira perseguição à igreja depois da morte de Estevão. Estevão foi morto porque ele estava pregando a palavra de Deus. E depois disso, acho que eles pensaram assim, bom, a gente já deu fim em um, então a gente pode dar fim na igreja inteira, né? O que acontece aqui? A Bíblia diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Gente, imagina aqui comigo esse cenário. Os cristãos estavam se espalhando, a igreja do Senhor estava se espalhando para poder se salvar. Né, que aos olhos deles, eles estavam fazendo aquilo para poder salvar a sua vida. Eles ficaram com medo daquilo que tinha acontecido com Estevão e após isso eles começaram a ser perseguidos e correram para salvar suas vidas. Só que eles correram, gente, para outras regiões. E aquilo que parecia ser um terror na vida deles, aquilo que parecia um cenário muito ruim, aquilo que parecia que era uma sentença de morte para eles, parecia que eles estavam num beco sem saída. Meu Deus, e agora? A gente tem que fugir, a gente tem que se mudar daqui, a gente tem que correr. Eu fico imaginando o desespero dos crentes, o crente tudo, eu tô desesperado, e agora eu vou morrer, e se espalhando para tudo quanto era lugar. Mas aquilo que parecia que era um cenário de horror, aquilo que parecia que era uma situação totalmente fora do controle, aquilo que parecia que era um cenário obscuro, sombrio, triste de se ver, as circunstâncias todas diziam aquilo, é um cenário de morte, é um cenário que não tem mais jeito, é um cenário que estão num beco sem saída. É um cenário que já foi decretado a derrota da igreja. Gente, aos olhos daquelas pessoas e até mesmo dos próprios cristãos, era aquilo que estava acontecendo com a igreja. Mas, na verdade, aquilo era permissão de Deus para que o evangelho pudesse ser levado até aquelas regiões. Imagina, os cristãos estavam fugindo e por onde eles passavam, eles davam testemunho de Cristo. Por onde eles se hospedavam, aonde eles eram acomodados, aonde eles achavam abrigo, eles pregavam Jesus para outras pessoas. E o que estava acontecendo ali? No meio daquele cenário que parecia um caos, aquele cenário que parecia decreto de morte, de derrota, de destruição, de terror, de pânico, dentro daquele cenário estava acontecendo milagres, pessoas estavam sendo alcançadas, estava acontecendo ali um cumprimento de um propósito muito grande. Deus estava usando a vida daquelas pessoas dentro daquele cenário triste para poder alcançar outras almas, para poder alcançar outras pessoas, e assim a igreja ia crescendo cada vez mais, a igreja ia se multiplicando, pessoas estavam sendo salvas, pessoas estavam confessando Jesus, outras pessoas estavam sendo curadas através dos seus testemunhos, se convertendo, sendo batizadas. Você entende isso? Então, era um cenário que parecia totalmente fora de controle. Quem olhava dizia, Deus não está com eles. Mas para quem olhava de longe, nunca ia pensar que Deus estava naquele negócio. Ia pensar, não, Deus deles abandonou eles. Olha o que eles estão passando. E é por isso que eu quero usar essa palavra para vir aqui hoje dizer para você, não interessa o cenário que você está vivendo agora. Ah, mas não tem saída, parece que eu estou num beco sem saída, o cenário é terror, é pânico, parece que eu estou desesperado, parece que
O decreto de morte já está aí, de que não tem mais jeito. O decreto de morte é algo assim que não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está exatamente no centro da vontade de Deus, não se preocupa, porque é dentro desse cenário que parece ser um cenário de horror. É dentro desse cenário que parece que não tem mais jeito. É dentro desse cenário onde quem está de fora olha e diz: Deus não está com ele, Deus não está com ela. É dentro desse cenário que ocorrerão grandes cumprimentos de propósito de Deus através da sua vida. Digo mais, não são propósitos, mas também promessas. Deus vai usar isso que está acontecendo na sua vida para glorificar e muito o nome dele. Deus vai usar isso que está acontecendo, ele está permitindo, porque isso vai ser muito usado para alcançar propósitos maiores, muito maiores. E tudo isso vai se cumprir através da sua vida. Então, em nome de Jesus, descansa, porque a gente não é capaz mesmo de entender as maneiras que Deus usa, as maneiras que Deus age, as maneiras que Deus permite que aconteçam, para que propósitos sejam cumpridos, para nós sermos usados. Nós não entendemos, mas nós não precisamos de entendimento, nós só precisamos confiar de que Deus não perdeu o controle e que essa situação será usada para a glória do nome dele. Então, em nome de Jesus, tira o olho das circunstâncias, coloca o olho no propósito. Eu sei que você está fora da sua zona de conforto, assim como os cristãos da igreja primitiva também estavam, totalmente fora da zona de conforto deles. Mas é exatamente aí, fora da zona de conforto, que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida.